Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Professor Davi aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo vocês vão acompanhar a resolução da prova da EEA CFS 2 de 2022, né, professor? Isso. Vou fazer aqui no canal todas as questões de física dessa prova. Começa na 73, termina na 96 e nós vamos aqui passo a passo, sem pressa, tá legal? Vem comigo, tranquilo, vem de peito aberto, sem afobação, que eu vou passo a passo, vou pontuar algumas coisas importantes, vou dar algumas dicas. Essa prova veio um pouco mais pesada, já vou tecer alguns comentários sobre isso. Essa prova veio um pouco, pesaram um pouco a mão nessa prova, achei isso desculpa o palavrão, mas achei isso uma puta de uma irresponsabilidade da banca. Mas já a gente comenta mais sobre isso, tá legal? Eu tô com o modelo 6 da prova, se tu quiser baixar o código 6, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um PDFzinho, tá? Não sei qual é a data que você vai estar vendo esse vídeo, se for muito lá para frente. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não lancei meu curso para EEA, tá? Só tenho curso para EAN no momento, mas você que esteja vendo esse vídeo num futuro próximo, pode ser que eu já tenha lançado e aí vai estar na descrição. Se eu já tiver lançado meu curso para EA, vai estar aí na descrição todo direitinho explicado para vocês. Tá legal? Vamos lá, deixa eu subir daqui para a gente ganhar espaço. Essa questão de número 73, ela não é difícil não, uma questão até que um pouco tranquila, desde que o candidato, a candidata tenha visto ali curva de aquecimento, né, professor? Isso, deixa eu ler a questão com vocês, ó. O gráfico a seguir representa a temperatura T de uma amostra de água pura em graus Celsius em função do calor Q em joules ao qual essa amostra está exposta. No gráfico podemos observar 5 regiões, A, B, C, D e E, onde B e D representam aí 2 patamares, né? Então, essa aqui é a curva, né, de aquecimento, né, professor, de uma substância, exatamente. Aqui no A a gente tem o estado sólido, né? Nesse caso é água, né? Então aqui a gente tem o estado sólido. No B nós temos uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, né? Aqui ela está no estado líquido. No D a gente tem a vaporização, que é a passagem do estado, né, líquido para o vapor. E aqui a gente tem o aquecimento do vapor, né, pessoal? Então aqui ela está no estado gasoso, estado de vapor e tal. E aí, aqui embaixo vai ser cobrado de você justamente a alternativa que representa, ó, o diagrama de fase da amostra, né, professor? Isso, aí você precisa ter visto, precisa ter estudado essa parte. Olha só, nas alternativas a seguir, as regiões A, P, C e D e E são representadas por pontos ou frações de uma reta paralela ao eixo horizontal. Assinar a alternativa que representa corretamente essas 5 regiões no respectivo diagrama de fases da amostra aí de água pura. Deixa eu botar uma imagem aqui para a gente para ajudar. Pronto, moçada, depois eu tiro essa imagem só para lembrar vocês o que é o diagrama de fase de uma substância. É isso aí, né, professor? Pressão P, função da temperatura T, ponto triplo, né, professor? Isso. Tudo que está aqui nessa região está no estado sólido, aqui está no estado líquido, aqui é gasoso. Então, se eu traço uma reta aqui, moçada, eu estou mostrando justamente o que eu quero para vocês. Veja, eu tenho um corpo no estado sólido. Nesse ponto ele passa do estado sólido para o líquido, né, Davi? Isso. E nesse ponto ele passa do estado líquido para o estado gasoso, né, professor? Exatamente. Que é o que está sendo descrito aqui em cima para nós, moçada. É justamente o que está sendo descrito aqui para a água. Estado sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Acabou a questão? Acabou, né, professor? Isso. A única alternativa que mostra isso para a gente, pessoal, na medida que a reta vai, né? Você vai seguindo a reta, você tem a substância A. Aqui, ó. Aqui é sólido, né, professor? Isso. Aí aqui, da vez, cara, é líquido. Exatamente. Aqui embaixo, gasoso, tá? E aí, moçada, a única situação em que você tem isso, ó, segue essa reta aqui, pontilhada, ó. Estado sólido, né, professor? Isso. O ponto B é justamente onde eu tenho a mudança de fase. Isso. É como se fosse o ponto B aqui, ó. Onde eu tenho a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Isso. Aí a água se fundiu. Foi. Desculpa, o gelo se fundiu. Foi. Aí, estado C todo no líquido, né, professor? Aí depois esse líquido aqui vira vapor. E o estado E é o estado gasoso. Exatamente. Acabou a questão. Letra C de casa. É isso aí, pessoal. Beleza? Vê se vocês querem printar alguma coisinha aqui. Ou na parte de cá. Que eu vou limpar isso aqui para a gente continuar. Bem, pessoal, subindo aqui a gente vai para a questão de número 74. Ela diz assim, ó, os diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Beleza, professor.
Estudei ondas eletromagnéticas, estudei ondas, vi que todas as ondas eletromagnéticas, existe um espectro eletromagnético, né, professor Davi? Isso. E nesse espectro eletromagnético a gente tem uma festa do caramba ali, tem a luz visível, tem os raios X, tem os raios gama, tem as micro-ondas, aquela beleza toda do espectro, né? E todas as ondas do espectro eletromagnético são o quê? Tá vizinho, cara, são ondas eletromagnéticas, exatamente. Todas as ondas eletromagnéticas, assim como a luz, viajam no espaço, né, professor? Atravessam um vácuo do espaço, desse jeito. São ondas transversais, desse jeito. Então você bota aí para fora tudo que você aprendeu dessa parte, que você mata essa questão de número 74 numa boa. Vamos lá. Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas recebem diferentes nomes e formam um conjunto denominado espectro eletromagnético. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que descreve corretamente os conceitos da física envolvidos na classificação do espectro. Então, na letra A, as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, né, professor? Isso. São utilizadas na transmissão de informações? Sim. E devido ao maior comprimento de onda, necessitam de um meio material? Não. Desde quando uma onda eletromagnética necessita de um meio material? Ondas mecânicas, né, professor, que necessitam de um meio material. Eletromagnética, não. Não. Falso. B. A região da luz visível, que é o que a gente enxerga, né, professor? Isso. Apesar de fazer parte do espectro eletromagnético, é composta por ondas mecânicas. Não, professor. Se faz parte do espectro eletromagnético, são ondas eletromagnéticas, né? A luz é uma onda eletromagnética. Desse jeito. Claro. A B tá fora. C. Os raios X são ondas eletromagnéticas que podem ser geradas em tubos de vácuo. Com certeza. E apresentam frequências compreendidas entre 10 a 16 Hz e 10 a 20 Hz. E, consequentemente, devem apresentar... Olha o tamanho desse comprimento de onda. 10 a 8 a 10 a 12, professor? Não, né? Nem pensar, né, cara? Essa é um comprimento de onda, professor, pô, com 10 elevado a 8 metros. Exatamente. Imagina um comprimento de onda, pessoal, que tem milhões, né, professor, de metros. Exatamente, cara. Tá legal? Não, né, professor? E de 10 elevado a 8 a 10 a 12, né, cara? Aí chega a trilhões de metros, né, professor? Não. Isso aqui, na verdade, seria negativo, tá, gente? Fiquei na dúvida, professor, como é que eu me viro? Ó, sempre cai na prova da EA isso aqui, né, gente? V igual a lambda F, né, professor? E essa questão aqui estava para você testar isso. Qual é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 a 8, professor, aproximadamente. Isso. Joga aqui a velocidade da luz. Coloca o lambda aqui, ó. E no lugar do F, bota esse aqui para a gente fazer o teste. Tu vai ver como vai dar negativo, ó. 10 elevado a 16, né, professor? Isso. Então, se isso fosse verdade, aqui teria que dar 10 elevado a menos 8, tá vendo? Lambda seria igual aí a 3 vezes 10 na 8 dividido por 3 por 1, né? Ou simplesmente 10 elevado a 16, que sobe negativo, né? Dando 3 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, tá? Fiquei na dúvida, joguei na conta, verifiquei que está errada. Gabarito letra D. Mas ao ler a letra D, você já saberia que está certo. Olha só como está redondinha. A radiação na faixa do infravermelho, que é o calor emitido pelo corpo, né, professor? Isso. É um tipo de onda eletromagnética? Com certeza. E, portanto, é constituída por ondas transversais anota isso, tá, gente? Toda onda eletromagnética é transversal. Todo o conteúdo dessa prova, pessoal, tu encontra aqui no YouTube mesmo, sabe? Gratuito aqui para vocês. Várias playlists de ondas, dessa parte aí de calor, da parte de elétrica, tudo, assim, não vou dizer que tem 100% do edital, mas, pô, chega perto disso, cara. 90% do edital tu encontra gratuito aqui no YouTube, tá bom? Não tá conseguindo pagar um curso nesse momento, professor, tá difícil para mim. Cara, aqui pelo YouTube, com um bom livro didático, aqui pelo YouTube tu consegue se virar numa boa, tá? Só tem que ter tempo, né? Bastante tempo para estudar e bastante determinação, né? Para estudar com afinco, porque essa prova não tá concorrida. Vamos lá. Então, eletromagnética e, portanto, constituída por ondas transversais. Isso, anota isso, tá, gente? Toda onda eletromagnética é transversal. Nas quais os campos elétrico e magnético, né? Certinho, campo elétrico e magnético, justamente que é eletromagnético, né? Isso. Que as formam variam perpendicularmente entre si na direção de propagação da onda. Tá redondinha, letra D, pode marcar numa boa. Printou? Vem, deixa eu descer aqui para a gente fazer a questão 15, questão bem tranquila também. Questão de número 75, cobrava aí o conceito de lançamento oblíquo, né? O gráfico da altura... Deixa eu subir mais um pouquinho, pronto. O gráfico da altura y em função da posição x a seguir representa o lançamento oblíquo, desprezar aí a resistência do ar, né? De um objeto de dimensões desprezíveis. Uma partícula, um ponto material, né, pessoal? Isso. Foram assinalados 3 pontos A, B e C nesse gráfico. 2 desses pontos, B e C, possuem a mesma altura e o ponto A está localizado na maior altura da trajetória. Então,
Então, responde para mim. No ponto A, no ponto de uma altura, qual é a única velocidade que ele tem? Vx ou Vy? Horizontal ou vertical? Beleza, professor, é horizontal, né? Isso. Aí, sabendo disso, tu já sabe que lá em cima, de duas velocidades que ele teria, né? Uma vertical, uma horizontal e a resultante entre essas duas, ele passa a ter uma só. Então, lá em cima, a resultante das velocidades é apenas uma. É o valor menor que nós vamos ter. Exatamente. Deu para entender, pessoal? E pontos na mesma altura possuem a mesma velocidade. É claro que com sentidos diferentes, mas o módulo, a intensidade, o valor numérico do bicho é o mesmo, né, professor? É. Agora finaliza a questão. Fala para mim qual é a resposta certa. Assinale entre as alternativas aquela que indica corretamente a relação entre os módulos das velocidades resultantes. Tudo em módulo, né, professor? Isso. Se preocupa com o sinal, não. Porque aqui a velocidade seria para cima, né, professor? Isso. E aqui para baixo. Então tem sinais contrários? Tem. Mas o módulo é o mesmo. Por quê? Porque isso aqui está na mesma altura, né, professor? É. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Seja lá qual for a velocidade no ponto B, é igual à velocidade no ponto C. Em módulo, né, professor? Isso. Velocidade resultante está composta das velocidade vetorial e horizontal de objeto, cada um desses três pontos. Então vamos lá, B e C tem que ser iguais. Se B e C são iguais, tchau, letra C, tchau, letra D. Eu fico entre A e B. Beleza, aí agora é só tu pensar que aqui, tanto no B quanto no C, você tem uma resultante entre essas duas velocidades, entende? E no A não, no A só tem a horizontal. Então, botando aqui em valores fáceis, assim, para a gente trabalhar, né? Só para dar um nome, aqui para ficar mais fácil, né? Botar uns valores aqui só para a gente brincar um pouco, botar até um triângulo pitagórico aqui. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 4, a hipotenusa ia ser quanto? Ia ser 5, né, professor? Isso. Então, essa velocidade aqui seria 5 metros por segundo, por exemplo. Seria. Que é maior do que em A, né? Porque em A continuaria sendo 3. Exatamente. Tá legal, pessoal? Então, B e C são iguais e o A é o menorzinho, né? C ou B é maior que A. Isso. Letra A. Pode marcar numa boa. Vê se vocês querem printar aí para eu colocar para essa página. Beleza, pessoal. Questão de número 76. Ela não é difícil não, mas ela cobrava uma lei que é pouco vista. No ensino médio você praticamente não estuda isso. E agora, né, passou a EA não cobrava esse assunto, não cobrava ali essa parte de física moderna e tal. Eu estudei essa parte aqui quando eu fui ver astrofísica e tudo mais, que é a lei de Wien. Ela não é uma lei difícil. O difícil é ter estudado esse conteúdo, né, professor? Isso. Então vamos lá. Anota aí que pode cair não é difícil, então anota aí que pode cair num concurso futuro, tá? Vamos lá, o que que diz a lei de Wien? Diz que o teu comprimento de onda máximo, teu lambda máximo, né? Ele vai relacionar ali, é uma constante K, tá? Dividido pela temperatura T, a temperatura absoluta T. Ou seja, ela tem que estar em Kelvin, professor? Tem, tá bom? Essa temperatura sempre em Kelvin. Então ele vai te dar um comprimento de onda máximo, a graça aqui é essa. Você vai ter um comprimento de onda e uma temperatura 1 e um comprimento de onda 1. Aí ele vai te dar um comprimento de onda 2 ou uma temperatura 2 e pedir o que está faltando. Pronto, acabou a questão. Depois vocês resolvem, tá? Tenta finalizar, resolve aí e me diz se conseguiu, tá bom? A região do Sol, conhecida como fotosfera, é responsável pela radiação emitida e possui temperatura igual a 5.800 Kelvin. Tá legal, a gente já tem a temperatura 1. O espectro de radiação emitido pela fotosfera pode ser considerado como um de um corpo negro e o comprimento de onda do ponto de maior intensidade desse espectro é de 500 nanômetros. Não esquece que esse Nzinho é nano, né? Nano é o 10 a menos 9, né? Então 500 nanômetros, tá? E você já tem uma temperatura e um comprimento de onda. Então a gente vai escrever assim, ó, lambda 1 vezes T1 vai ser igual a lambda 2 vezes T2, né? Já isolei, passei esse T para lá, tá? Lambda vezes T é igual a K, já que isso aqui é uma constante, eu posso igualar que lambda 1 vezes T1 é lambda 2 vezes T2. Quem é o lambda 1? 500 nanômetros. Vezes a temperatura 1, 5.800. Igual ao lambda 2. Um objeto com temperatura igual a 500 Kelvin. Não tem o lambda 2, professor? Não. Mas eu tenho a temperatura 2, 500. Já está em Kelvin? Já. Pode tocar o barco? Pode. Senta o dedo aí. Considerado também um corpo negro, quanto ao espectro de radiação emitido, possui o comprimento de onda do ponto de maior intensidade de emissão do seu espectro em nanômetros igual a. Então, cortou 500 de cada lado aqui, né? O que sobrou? Que o lambda 2 é igual a 5.800 nanômetros. Isso aqui já está em nanômetros, tá legal, pessoal? Por quê? Porque o outro também já estava, né? Esse já estava, então a resposta também já está, tá legal? Ele não botou esses 5.800
descrito dessa maneira, ele botou em base, notação científica ali, né? Então, a gente anda com a vírgula aí, 5,8 vezes 10 a terceira, tá legal? É a nossa resposta, tá bom? Pode marcar aqui 5,8 vezes 10 na 3, letra B de Brasil. Printa aí. Vamos lá, para a questão 77. Questão de número 77, pessoal, dependendo do que tu leu ou viu aí na tua apostila, né? Ou teu professor te contou essa história, que como é que Torricelli, né, determinou ali qual era a pressão atmosférica em centímetro ou milímetro de mercúrio e tal. Pô, cara, tu fez essa questão assim rapidinho, em poucos segundos e foi para a próxima, porque no experimento real mesmo, Torricelli não usou água porque ele precisaria de um tubo de 10 metros de altura, né? Para encontrar quanto? 76 centímetros ou 760 milímetros de Hg. E ali tá dando 700. Então, professor, um tubo ali com quase 10 metros já seria suficiente? Seria. Marca a letra C e vai para a próxima. Foi que foi. Tá? Eu sempre falo isso para os alunos, pessoal, física, né? Ela não é só o cálculo, é cálculo e teoria também. Às vezes a gente está contando uma história para os alunos, quer que o aluno veja ali toda a história, né, e tudo mais, e o aluno, pô, tô perdendo meu tempo aqui, mas não é, porque a gente sabe que, dependendo da teoria, todo o contexto histórico é importante e você poupa cálculos e conclusões. Tá legal? Vamos lá. Em um local onde a pressão barométrica é igual a 700 milímetros de mercúrio, se for construído um barômetro de Torricelli utilizando um tubo longo de vidro preenchido com água, a coluna líquida desse barômetro terá altura de tantos metros. Então, densidade, pessoal, nada de deixar isso fora do SI, não, tá? Passa para o SI, 13,6, né, professor? Isso. Multiplica por 1000 para passar para quilograma por metro cúbico, tá? Mesma coisa que a água. Trabalha com a unidade do SI, tá bom? Que aí não tem erro. Que é a mesma coisa, não deixa em milímetro não, já já a gente passa essa porcaria aí para metro. Então, a pressão é DGH, né, professor? Isso, a pressão, né, que uma coluna líquida exerce num determinado ponto, densidade, vezes gravidade, vezes altura. Pronto, acabou, professor, acabou. Essa parte da hidrostática é importante, tá, gente? Conforme eu falei para vocês, não só o empuxo, não só o teorema de Stirling, Pascal, Arquimedes, né, e tal. Essa parte aqui desse experimento é importante. Tu encontra isso aqui no canal, valeu? Depois vocês veem lá direitinho. Então a pressão é DGH, beleza? Se eu usar aqui a densidade da água, beleza? Eu vou achar uma certa altura H. Se eu usar pressão, densidade, gravidade, altura. Se eu usar a densidade do mercúrio, eu vou encontrar a mesma altura? Não, pessoal, a altura vai ser diferente, porque a densidade é diferente, né? Um é muito mais denso que o outro. Exatamente. Mas a pressão atmosférica não muda, né? Então vamos lá. Ó, fica assim, ó, igualando as duas, né? Fica assim, ó. A densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água vai ser igual a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura do mercúrio. Pronto, aí eu vou cortar G com G. Beleza? No lugar da densidade da água a gente bota o 1000. A altura da coluna de líquido eu não sei, da água, né? Eu não sei. Vou deixar como H mesmo da água, tá, gente? A densidade do mercúrio a gente mete esse 13,6 vezes 10 na 3, vezes a altura que ele tem é 0,7, tá, gente? Não passa, não deixa em milímetro, não, tá? 700 milímetros são 0,7 metros, né? 0,7 metros é essa altura encontrada quando se trata do mercúrio. Acabou, né, professor? Acabou, porque eu vou cortar 10 a 3 com 10 a 3 e vou multiplicar esses dois para saber a resposta. H, então, é 13,6 vezes 0,7, que vai dar aí aproximadamente 9,52 metros. Valeu? Letra C. Printa aí, vai lá. Vamos nessa, descendo aqui então, 7 e 8. Essa questão, pessoal, tem um texto mais robusto, sabe? Mas no fim das contas está cobrando de você calorimetria, né? Se você estudou ali calorimetria, você vai pegar aqui o que macete. Que macete, professor? Isso. Eu vou ler junto com vocês, depois vocês tentam terminar. Tu vai usar isso aqui, ó, tá? Quantidade de calor sensível, né, professor? Isso. Como é que eu sei que é sensível? Porque teve variação de temperatura. O delta teta é 55. Vamos lá. A quantidade em quilocalorias. Se quer a resposta em quilocalorias, deixa a massa em quilograma. Não converte, não, que já vai sair pronto para você a resposta em quilocalorias. O alimento é determinado em um calorímetro, onde a amostra do alimento é queimada e o calor transferido é medido. No caso de uma amostra de 5 gramas de um alimento, o calor por grama da amostra transferido a meio quilo de água
colocada dentro desse calorímetro e a 0,1 kg de alumínio, que compõe a parte interna desse calorímetro, será em quilocalorias por grama igual a. Então não deixa isso aqui te derrubar não, tá? Na verdade, essa parte aqui é o final. Eu vou calcular qual é a quantidade de calor necessária para isso variar a sua temperatura em 55 graus. Considere que a variação de temperatura da água pura e do alumínio foi a mesma, igual a 55 graus Celsius. Determinei qual foi a quantidade de calor necessária para a água e qual é a quantidade de calor necessária para o alumínio variar essa temperatura de 55 graus Celsius. Tá vendo, cara? Depois o que eu faço? Depois você vai fazer o que a questão está pedindo. Você achou isso em quilocalorias, não achou? Achei, professor. Ele quer uma resposta que é quilocalorias dividido por grama. Ah, meu Deus. Eu tenho que pegar a resposta e dividir por 5 gramas. Exatamente. Finalizei a questão? Você finalizou. Vem para cá, que eu ataco daqui também. Massa. Primeiro eu vou fazer para água, tá? Meio quilo. Vezes calor específico da água 1, vezes 55. Aí isso aí vai dar metade de 55, né? Que dá 27,5. Beleza. Aí aqui já está em quilocalorias. A mesma coisa para o alumínio, que vai ser 0,1 vezes, qual é a calor específico? 0,2 vezes 55. Isso aqui vai dar um pouquinho menos, né, professor? Ih, vai dar um valor baixinho. 1,1 quilocalorias. Aí somando os dois, né, o nosso total, então, vai ser 27,5 mais 1,1, né? Mais 1,1, dando o total de 28,6, né, professor? Isso, 28,6 quilocalorias. Aí agora é só dividir esse negócio por 5, né? Porque eu quero a quantidade de quilocalorias por grama, né, Davi? Isso. Como são 5 gramas, dividido aqui por 5, tu acha aí 5,72. Tá legal? Quilocalorias por grama. Vê se vocês querem printar aí pra gente ir para a próxima. Vamos nessa. Vamos para a questão de número 79. Em um local onde o módulo de aceleração da gravidade vale 10, uma pessoa submerge um bloco maciço de massa 3 kg totalmente em água, enquanto aplica uma força na face superior do bloco. Então tenta imaginar isso, cara. Você tá ali numa piscina, tu pega sei lá, um bloquinho de isopor e afunda ele, beleza? Aí você está exercendo uma força para baixo, o peso do bloco também exerce uma força para baixo e o empuxo exerce uma força para cima, né, pessoal? Isso. Aí depois tu larga ele e ele fica ali flutuando. Aí só tem um peso e um empuxo, só. Pescou? Tem um antes e um depois, professor? Tem. Tem um momento antes e um momento depois? Tem. Eu tenho que achar alguma coisa que não mude antes e depois para finalizar a questão. Isso, para substituir uma coisa da outra coisa. Vai, vem. Em um local onde o modelo de aceleração da gravidade vale 10, uma pessoa submerge um bloco maciço 3 kg, tá? Então eu já sei que o peso do bloco vale 30, né, professor? Isso. 30 newtons, o peso dele. Totalmente em água enquanto aplica uma força na face superior. Tá. Então nós temos aqui uma força que a pessoa está fazendo. Vou chamar aqui de F. Nessa situação, a força de empuxo a que o bloco está sujeito vale 50 newtons. Então o empuxo vale 50. Como é que eu calculo o empuxo? Professor Davi, empuxo, ele é devagar, né? Isso. Muito cuidado com esses macetes. Empuxo é devagar, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Não adianta você só decorar a fórmula. Você tem que saber quem é quem. Com cuidado, com atenção, com domínio de conteúdo. D não é qualquer densidade, é a densidade do fluido. V não é qualquer volume, é o volume de fluido deslocado. Ou seja, é o volume da parte imersa do corpo, tá? Por ter uma parte imersa, né, professor? Isso. O volume dessa parte imersa... Eu sou péssimo, velho, para escrever. Meu irmão, eu sou péssimo para escrever e falar ao mesmo tempo. Imersa. Pronto. Eu faço conta e falo ao mesmo tempo, mas escrever e falar não dá. Meu Deus. Vem. Sem a ação da força aplicada pela pessoa, apenas uma fração do bloco está abaixo da superfície da água. Tá legal. Então vamos ver aqui a nova situação. Que tá a água, tá, gente? Só uma fração dele tá submersa. Beleza? Mas nesse novo caso, eu só tenho peso e empuxo. Não tem mais ninguém fazendo força aqui, não. Tá bom? E o empuxo vai ser igual ao peso. Vai. O empuxo vai ser igual ao peso. Beleza? Que vai ser igual a 30, né, professor? Isso, porque o peso dele não muda, tá, gente?
O peso dele é massa vezes gravidade. Então, se antes era 30, agora também é 30, né, pessoal? Ele não fez dieta. Isso. Sem a ação da força aplicada pela pessoa, apenas uma fração do bloco está na sua superfície da água. Tá. A alternativa que indica corretamente a fração do bloco que está acima da superfície da água é. Aí, muita gente que conseguiu suou para fazer essa questão, no final das contas achou um resultado e pensou que aquele era o resultado certo, no final não é, porque ele não quer o volume da parte imersa, ele quer o volume da parte emersa. E aí muda tudo, né, pessoal? Com certeza, moçada, vamos lá. Pensa comigo aqui. No primeiro momento, o que nós temos? O empuxo, que vale 50, ele é igual à densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado, que é o volume do corpo, é o volume total dele, né, pessoal? Porque ele está todo dentro d'água. Isso. Vezes a gravidade. Tá. Cortei o G com o zero daqui. Tá 10 daqui com o zero daqui. Sobrou 5 é igual a densidade do fluido vezes o volume do corpo. Foi que foi? Próxima parte agora, professor. Esse de cá, né? Isso. Aqui, deixa eu botar o 30. Vamos usar alguma coisa ao nosso favor. Vem comigo para cá. Ó. Empuxo, densidade do fluido, vezes o volume de fluido deslocado, que eu não sei qual é agora, né? Porque agora é só uma parte dele que está imersa. O resto não. E não é, então, o corpo inteiro, né, pessoal? Não, só uma fração dele. Vezes a gravidade, eu tenho um ponto a mais. Vezes a gravidade, tudo isso tem que dar 30. Perfeito? Cortei o 10 daqui com esse zerinho aqui. Beleza? Então, a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado é igual a 3. Da mesma maneira, a densidade do fluido vezes o volume do corpo é igual a 5. Professor Davi, vou usar isso aqui ao meu favor, porque aparece nas duas equações. Exatamente. A densidade do fluido é igual a 3 sobre o volume de fluido deslocado. Ao mesmo tempo, a densidade do fluido é igual a 5 sobre o volume do corpo. Foi que foi? Me confundi todo já aqui, professor. Uma hora é o volume do corpo, outra hora é o volume do fluido. Não se confunda, não. Depois você pausa o vídeo, volta devagarinho, tá? Tem que ter estudado empuxo, princípio de Arquimedes, isso. No início a gente estava trabalhando com o volume do corpo, por quê? Porque ele estava totalmente submerso. Estava totalmente submerso, tá? Aqui não, aqui ele está parcialmente submerso, por isso que é uma parte. Só o volume da parte imersa, tá bom? Bem, vamos finalizar aqui. Ó, vou botar um verde aqui para a gente finalizar. Então, 5 sobre V é igual a 3 sobre V. Isso. 5 sobre o volume total do corpo é igual a 3 sobre o volume de fluido deslocado. Beleza? Só botar, multiplicar cruzado aqui, que a gente fica com volume do fluido deslocado, né? Passei ele lá para cima. Tá legal? Sobre o volume total é igual a 3/5. Beleza? Então, a parte, né? O que acontece? Eu tenho aqui que essa parte pintada é 3/5, né? Do todo, né, professor? Isso. Quanto falta para completar um inteiro? Mais 2/5, né, professor? Isso. Tá legal? Então, a parte emersa, que é o que a questão quer, a fração do bloco que está acima, tá? A parte emersa é quanto falta para completar ali, né, professor? Isso. Que é igual a 2/5. Por isso que a resposta dessa questão não é 3/5, e sim 2/5, letra B de Brasil. Valeu? Printou. Para a gente fazer a questão de número 80. Questão difícil essa, né, professor? É sim. Não é bobinha, não. Questão que você perderia, né? Supondo aí que você tenha deixado, que você tenha ido bem nas outras, né? Nas outras disciplinas. Fui bem em português, professor. Arrebentei, ganhei tempo. Ganhei tempo em inglês. Aí eu vou perder um pouco mais em matemática e física. Então, supondo que você tenha deixado 3 minutos para cada questão da prova, para essa prova que veio mais, né, pesar um pouco a mão, é pouco tempo. É pouco tempo. Infelizmente, faltou essa responsabilidade da banca na hora de montar essa prova. Vamos lá, vamos para a questão de número 80. Dinâmica purinha. Representar bloquinho, leis de Newton, setinha para cima, setinha para baixo. Terror dos alunos, né, professor? Isso, porque todo mundo fica com preguiça de representar. O pessoal quer atalho e não quer ficar representando. Tem que representar. Esse diagrama de corpo livre é muito importante, tá? Vamos. A figura a seguir representa um trabalhador, T, de massa igual a Mzinho, dentro de um elevador E, de massa Mzão.
Esse trabalhador mantém o sistema, trabalhador, elevador, polia, cabos, em repouso. Tá em repouso, né, professor? Isso é bom, né? Não é. Tá em repouso, cara. Beleza. Ao segurar o cabo C2, que passa pela polia P, e essa última presa ao teto, pelo cabo C1. Considerando que o modo de aceleração da gravidade vale G, os cabos e as polias são ideais. Não há movimentos. Tá em equilíbrio aí, né, professor? Isso. Entre as alternativas, assinale aquela que indica corretamente a expressão do módulo da força F que o trabalhador deve aplicar no cabo para manter o sistema em repouso. Então vamos lá, não tem jeito, você tem que separar os dois. Então aqui vai ficar a caixinha do elevador, né, professor? Isso. E do lado de cá o boneco. Beleza? Então, na caixinha, quais forças nós temos? Tem a força peso, né, professor? Isso. Peso, tá? Do elevador. Ele tem massa emisão, né? Então eu vou botar aqui peso emisão. Tá? Peso emisão é o peso do elevador. Falou? Temos também a tração no cabo. Beleza? Além da tração no cabo e dessa força peso, a gente tem mais uma força aí. Professor? Não vou botar lá agora não, vou botar lá daqui a pouco. Vocês vão enxergar qual é. No bonequinho, nós temos aqui no trabalhador, nós temos o peso dele, Mzinho, que a massa dele é Mzinho, né? A questão falou que a massa é Mzinho. Nós temos, além do peso dele, aqui na mãozinha dele, a força de tração. É o que a gente quer calcular no fim das contas, é essa força de tração, que a questão chamou de F, né? Mas no fim das contas é essa tração aí, tá? Na mãozinha dele nós temos aí essa força de tração, temos o peso dele, e como ele está em contato, né, com a superfície aqui, né, do elevador, tem a força normal aí para cima, não tem não, professor? Tem, pessoal, tem sim. Temos aqui também a força normal. Tá? E onde é que está a resposta da força normal? Está na superfície do elevador. Então, no elevador também tem força normal, né, pessoal? Tem, pessoal. A força normal, né, é um par de ação e reação. Nós temos a força normal que a superfície aplica no trabalhador e a força normal que o trabalhador aplica na superfície. Tá bom? Do elevador. Representei tudo. E agora, pessoal, agora você consegue finalizar, tenho certeza. Tenho certeza. Sabendo que isso está em equilíbrio, pessoal, e que a gente tem que achar esse T no final, finaliza. Finaliza para mim. Vai lá. Depois você me conta se conseguiu, professor. Consegui fazer a questão 80, cara. Pô, representei tudo aqui, coisa e tal. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui, pessoal. Vem. Tração T, olhando só para cá. Tração T é igual a força normal mais o peso do elevador. Olhando só para o rapaz agora, tração T mais a força normal é igual ao peso do trabalhador, tá? Como eu quero achar o T, eu não posso sumir com ele. Então vamos isolar a força normal. T menos o peso do elevador é igual à força normal. Do lado de cá, força normal é igual ao peso do trabalhador menos a tração T. Foi? Agora vamos lá. Juntando essas duas coisas. T menos o peso Mzão é igual ao peso Mzinho menos o T. Beleza. Vamos trazer esse menos T para o outro lado. 2T, já passei para lá positivo, tá, gente? É igual ao peso Mzinho mais o peso Mzão. T é igual. Peso é massa vezes gravidade, né? Então fica Mg mais Mzão G, tudo isso sobre 2. Acabou. Você marca ali, ó, letra A. Só bota em evidência aqui, vou botar aqui para vocês printarem. Mzão mais Mzinho, que multiplica G, né? Sobre 2. Foi? Vai lá, printa aí. Perfeito. Pessoal, nessa parte, então, nós vamos ter nessa página aí umas 3, né? Umas 3 questões bem pesadas. Essa de número 81, acho que é a questão mais fácil da prova. Foi essa de número 81. A 83 também não é difícil, tá entre as mais fáceis. Mas você vai ter 3 bem pesadas aqui. A 84, a 82 e a 85. A 84, porque envolve ali vários conceitos, né, de trabalho, potência, trabalho, variação de energia cinética, aquela brincadeira toda, teorema da energia cinética. A 85 está cobrando as leis de Kepler, mas tem uma porcentagemzinha aqui, deixando a questão um pouquinho mais chata. E a 82, acho que dessa página é a mais complexa, está cobrando ali trabalho da força elétrica. Se tu estava com dificuldade ali de começar essa questão 82, já já eu te falo como é que é o início dela. Deixa eu só terminar, vamos terminar rapidinho essa 81, vem. Um termômetro analógico de ponteiro tem sua faixa de trabalho graduada tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Na faixa de graus Celsius,
a escala vai de 5 até 60. Então, ele te deu uma variação aí, né? De 5 até 60 graus Celsius. Esse mesmo intervalo, quando ele fala intervalo, ele quer saber o quê? Essa mesma variação, né? Representada na faixa, representa uma faixa de trabalho de tantos graus Fahrenheit. Falou em variação, né, pessoal? Delta C sobre 5 é igual a delta F, ou delta teta F, né, se você preferir, sobre 9. Acabou. Vem. Qual é a variação aqui? 60 menos 5, 55. Sobre 5 é igual à variação na escala Fahrenheit, dividido por 9, aqui dá 11, né? E multiplicando 9 vezes 11, dá 99. Então, delta F, ou delta teta F, conforme eu falei, se você preferir, vai dar 99, letra C, de casa, nosso gabarito, printa aí. E vamos nessa, vamos descer aqui, fazer a questão de número 82. Uma partícula de dimensões aí desprezíveis, de massa m e carga mais qzinho, é lançada com velocidade v e desloca-se numa trajetória retilínea em direção ao núcleo de um átomo considerado aqui, né, no estado fundamental. Esse átomo submete essa partícula a um potencial colombiano devido à carga mais qzão. Potencial elétrico, né, professor? Isso. Aquela formulazinha que parece muito com a do campo elétrico, só que não é elevado ao quadrado da distância. Isso. Kq qzão, né? K qzão sobre D. À medida que se aproxima do núcleo, a velocidade da partícula é reduzida até atingir o repouso. Então ele está te contando, se tivesse uma figura, eu acho que ajudaria muito os candidatos nessa questão. Vacilo, velho, não ter colocado uma figura aí. Então nós temos uma velocidade inicial aqui, tá? Essa carga aí com massa m. Aí nós temos aqui o núcleo, carga mais qzão, tá? Vai ter repulsão aí, né, professor? Vai. Quando chega a um determinado ponto, P, ela para e depois volta, né, professor? Isso, vai ser repelida, né? E a gente vai ter aqui o que ele chamou de R. Falou? À medida que se aproxima do núcleo, a velocidade da partícula é reduzida até atingir o repouso. Então, finge que no ponto P ela está em repouso. Há uma certa distância R. Então, R é a distância do ponto P até o centro do núcleo aqui, tá? Do nosso átomo. Logo em seguida, a partícula passa a se deslocar na direção, no sentido oposto, afastando-se do núcleo. Então, ela volta, né, professor? Isso. Considerando que a energia se conserva, a do verbo haver, né? A conservação da energia mecânica, né, professor? Isso. Não há nenhuma outra influência sobre a partícula durante o deslocamento e o potencial colombiano na posição de lançamento é zero. O potencial elétrico nesse ponto aqui, pessoal, tá? Vou botar aqui inicial, é zero, né, pessoal? Isso. Então, como é que eu começo essa questão? Pessoal, você precisa lembrar que trabalho, teorema da energia cinética, né? É igual a variação de energia cinética, tá? Qual é a força que realiza trabalho aqui? É a força elétrica, né? Não, professor? Isso. E como é que eu calculo o trabalho da força elétrica? Calma aí, professor, tá indo lá. Tá danado, professor, tá indo rápido demais. Tenha calma, não se desespere não. Veja, primeiro, você tem que ter visto lá em dinâmica, na minha playlist tu vai ver isso. Trabalho de uma força. Como é que a gente pode calcular o trabalho? Pode calcular ali pela força de deslocamento e tal, um ângulo ali formado entre o deslocamento e a força. Ou você pode calcular pelo teorema da energia cinética. Trabalho é variação de energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Esse é o trabalho total, o trabalho resultante. Entende? Então, se eu somar todas as forças que realizam o trabalho, entre dois pontos ali, eu vou ter a variação de energia cinética entre esses dois pontos. Era isso que eu toda essa questão queria de você. Entende? Então, não se desespera não. Professor, tá maluco aqui já. Não fique louca não. Pausa o vídeo, tenta finalizar. Deixa eu só escrever aqui como é que a gente calcula esse trabalho. O trabalho da força elétrica, pessoal, ele é calculado assim, ó, Q aparente. Potencial num determinado ponto menos potencial em outro ponto. VA menos VB, né, pessoal? Isso. É a diferença de potencial. Q vezes U. Isso aqui é o nosso U lá. DDP, né, pessoal? Isso. É o potencial num ponto menos o potencial no outro ponto. O potencial inicial da gente é zero, tá? E o potencial no outro ponto vai ser o VP aqui da história. Isso, que é o que a gente vai substituir aqui já já. Tá bom? Tudo isso igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Pronto, agora tu ataca daí que eu ataco daqui. Vem. Que multiplica esse cara aqui é zero. Vai ser o nosso potencial inicial. E esse VB vai ser o potencial no ponto P ali, tá? Fórmula do potencial elétrico. Deixa eu botar aqui. V é igual a K, que multiplica Q sobre D. Se a gente mete um quadrado no D, vira campo elétrico. Sem o quadrado no D, é só potencial elétrico.
Então ficou K vezes Q sobre D. Tá? Tem um sinal de menos aqui que eu vou botar aqui na frente. Já já a gente vai cortar dos dois lados. Igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aí o que eu quero que vocês percebam? Que energia cinética inicial a gente tem, porque ele tem velocidade. Mas nesse ponto P, ele está em repouso. E é mesmo, né, professor? Ele para depois voltar, né? Isso. Então, o trabalho que a força elétrica realiza entre esses dois pontos vai ser a energia cinética final, no ponto P, menos a inicial nesse ponto aqui inicial, tá? Beleza? É por isso que a energia cinética final é nula, que está lá no ponto P. E a inicial vai ser mv2, né? mv ao quadrado sobre 2. Foi? Acabou, viu, professor? Foi. Negativo dos dois lados, né? Vai multiplicar por menos 1, vai ficar positivo. Esse D, essa distância D aqui, né? É o R da história, que a questão está chamando de R, né? Tá ok? Finalizamos? Finalizamos, tá? Repetindo, isso aqui é a equação do potencial, tá? Nessa questão, a distância D, que é a distância desse ponto P até o núcleo, tá ok? É representada por R, beleza? Por isso que eu botei aqui um Rzinho aqui agora. Valeu? E o R é o que a gente quer. Vamos isolar ele. Letra para um lado, letra para o outro, né, professor? Isso. Então vai ficar assim, olha. mv2r igual a K vezes Q vezes K vezes Qzão vezes 2. Beleza. Então, R é igual a 2, que multiplica K, Qzão, Qzinho, sobre, ou Qzinho, Qzão, né? Tanto faz, sobre mv ao quadrado. E finalizamos aí, a gente marca aqui, ó, 2kkq, tal, beleza. Letra D de Davi. Valeu? Printa aí, vai lá. Bem, vamos subir. Essa próxima questão não é difícil, não. 83 não é difícil, não. Mas 84, 85 vai dar um trabalhinho também. Vamos lá. No alto de um prédio, foram abandonados a 10 metros de altura em relação ao solo, simultaneamente a partir do repouso. A partir do repouso, né? V0 igual a zero, né, professor? Isso. Duas esferas homogêneas, A e B, com massas aí 4 e 8 quilos. Expressão da resistência do A, adotando a aceleração da gravidade do 10, né? Pode-se afirmar corretamente que, bom, dois corpos, né, que são abandonados no vácuo, pouco importa a sua forma geométrica ou sua massa, né, Davi? Eles caem simultaneamente. Exatamente. Então, esse papo de que P atinge o solo antes ou A atinge o solo antes, está fora. As duas esferas atingem ao mesmo instante, né, professor? Isso. Bom, qual é a energia mecânica ali? Vamos lá. As duas esferas atingem o solo ao mesmo instante. Além disso, a energia cinética de A no instante que toca o solo será de 4.000 joules. Vamos lá. No ponto mais alto, o A possui energia potencial gravitacional, né, professor? Isso. E essa energia potencial gravitacional, já que ele partiu do repouso, não tem energia cinética lá em cima, vai se transformar em energia cinética? Vai. Princípio da conservação da energia, né? Então, para o A, a gente tem mg, H vai se transformar em energia cinética, né, Davi? Isso. Vou fazer um desenho aqui para ajudar. Depois, quem quiser printar, tá? E o que eu estou fazendo para o A também serve para o B. Falou? Aqui não tem energia cinética, só tem energia potencial gravitacional, porque tem altura. E toda essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Aqui embaixo ele tem energia cinética e já não tem mais energia potencial gravitacional, porque não tem mais altura, né? Então, se eu quero saber qual é a energia cinética que eu tenho aqui embaixo, eu preciso calcular qual é a energia que eu tinha antes, né? Porque a energia que eu tinha antes é igual à energia que eu tenho depois. Princípio da conservação da energia. A energia mecânica se conserva. Tá legal? Então, mgh, né, professor? Isso. Energia cinética vai ser dada por mgh, ou seja, massa 4 vezes 10 vezes 10, 400. Falso, né, Davi? 4.000 não, 400. Isso. Letra D de dado é a resposta. As duas esferas atingem o solo no mesmo instante, ao mesmo instante. Além disso, a diferença entre os valores de energia cinética de A e de B no instante que tocam o solo é de 400. Isso. Para o A deu 400, se tu fizer a mesma conta para o B, só muda a massa, né? É 8, vai ser 800. Se você fizer 800 menos 400, dá 400. Questão bem tranquilinha, né? Cobrando aí o princípio da conservação da energia. Vamos lá. Questão de número 84. Um determinado carro elétrico de massa 1.850 kg e levando dois ocupantes de massa 75 cada. Então, nisso aqui o autor da questão ajudou a gente. 1.000
850 é a massa do carro. Cada ocupante, são dois, né? Tem 75 quilos. Então, isso aqui vai dar redondinho, cara, 2.000, né? Tá legal? 2.000 quilos de massa no total. Partindo do repouso, então, nosso V0 igual a zero. Em uma pista retilínea e horizontal, consegue atingir a velocidade de 108 km por hora. Nem pensar, deixar isso aqui em km por hora, né? Tu já enxerga isso aqui como 30 metros por segundo, beleza? Em 4 segundos. Para obter essa aceleração, o motor elétrico desse carro deverá ter, no mínimo, a potência de tantos HP. E ele te diz que um HP tem 750 watts. Então, vamos lá. Vou começar os cálculos aqui. Primeiramente, o que a gente faz? A gente lembra, né? Preciso que você lembre. Lembra, potência, cara, é o trabalho, né, professor? Isso, dividido pelo tempo. Sim. O tempo a gente já tem, 4 segundos. O trabalho nós não temos. Trabalho, eu acabei de falar na questão anterior, é variação de energia cinética, né, professor? É energia cinética final menos energia cinética inicial, que não tem, porque ele parte do repouso. Foi? Conseguem terminar agora? Consigo, professor. Tô danado agora no saborar. Isso, vai lá, termina aí. Que eu ataco daqui também. Energia cinética final sobre 4, que é o ΔT. Num cantinho separado a gente ataca isso aqui, ó. Pode ser aqui embaixo. Energia cinética final vai ser mV2 sobre 2. Quem é M? 2.000. Qual é a velocidade? 30 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Tá, morreu, morreu. Deu 1.000. 30 vezes 30, 900. Vezes 1.000. 900.000. Vamos botar lá? 900.000. Tudo isso dividido por 4. Metade por 2 aqui, ó. Dá 450, né? Por 2 de novo, 225. 225.000. Isso está em watts, né, professor? Sim. Como ele quer que agora a gente converta de watts para HP, tu pega isso aqui, né? Não inventa nada não, pega esse dado aí. Um HP está para 750 watts. 225 está para X. Pronto. Beleza, moçada? Printa aí. Deixa eu só terminar aqui rapidinho, que é para a gente ir para a próxima. Então, recapitulando, a gente começa entendendo, né, que você tem que somar tanto a massa dos ocupantes com a massa do carro. Essa é a tua massa total. Depois, não esquece de passar isso para o SI. Passei isso aqui para o SI. Eu lembro que potência é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho, ele é variação de energia cinética, teorema da energia cinética. Vejo que ele partiu do repouso, né, professor? São muitos detalhes, né, não, Davi? São. Toda essa prova rica em detalhes. Você tinha que ter o tempo todo uma atenção extrema e um conhecimento de física bom, considerável, acima da média, tá? Essa prova, essa banca, ela veio com uma prova assim, quase, né, em algumas questões, nível de oficial, sabe? Em outras, chegando perto. Então, muito domínio. Depois, professor, trabalho a variação de energia cinética, finalizo aqui e no final faço só uma regra de 3 para finalizar. Isso. Tá bom? Então, x vai ser igual a 225 mais 2 zerinhos dividido por 75. Beleza? HP. P de Brasil. Vai lá, printa aí, moçada. Bem, questão de número 85 fala o seguinte. As 3 leis de Kepler podem ser aplicadas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central, como é o caso de planetas, né, em torno de uma estrela. Adotando a lei dos períodos. Qual é a lei dos períodos, professor? Me recorda aí. Vou botar aqui pra gente, ó. T2 sobre R3 é igual a uma constante K. Por isso que eu posso igualar também, do outro lado, T2 sobre R3, tá? Aqui eu vou botar 1, 1, e aqui eu vou botar 2, 2. Então, período 1, R3, 1, período 2, raio 2. Tá legal? O que mais? Corpo central, papapá. Os planetas em torno... Adotando a lei dos períodos de Kepler, que é a terceira lei, né, professor? Isso. Pode-se afirmar corretamente que a relação entre o período de translação da Terra em torno do Sol, TT, e o período de translação de Mercúrio em torno do Sol, TM, é dado por... Observação. O valor do raio médio da órbita de Mercúrio, então, esse R de Mercúrio,
Mercúrio é igual a 40% em torno do Sol, é 40% do raio médio da órbita da Terra. Então, 40%, né, professor? 4 sobre 100. 40 sobre 100. Isso, 0,4. 0,4 vezes o raio médio da Terra. Tá bom? Em torno do Sol. Beleza. E agora, professor? Agora a gente substitui essa bagaça toda ali em cima e finaliza a questão. Então, vamos lá. Eu vou chamar de 1 a Terra e o 2 vai ser Mercúrio. Tá? Então, vai ficar assim, ó. T da Terra elevado ao quadrado sobre o raio da Terra elevado ao cubo vai ser igual. Aí aqui repete o T de Mercúrio elevado a 2. Em lugar do raio, vou botar isso aqui em forma de fração que fica melhor, pessoal. 4 décimos, né, dá 2 quintos. 2 quintos RT. Pronto. Aí no lugar desse cara, a gente bota isso aqui tudo, ó. 2 quintos RT elevado a 3, né, pessoal? Isso, não esquece de botar entre parênteses para você não errar bobeira, tá bom? Então fica aqui do lado, ó. T da Terra elevado a 2, dividido pelo raio da Terra elevado ao cubo, é igual a T de Mercúrio elevado ao quadrado sobre 2 quintos, né? A R3 morre com R3, 2 quintos elevado ao cubo, que multiplica R3 elevado ao cubo. Isso, R da Terra, R3 não, R da Terra, né? R da Terra elevado ao cubo. Aí isso aqui morre com isso aqui. Pronto, agora já está mais ou menos no jeito que a questão quer. T da Terra ao quadrado vai ser igual. Aqui, repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda. T de Mercúrio ao quadrado, que multiplica 5 meios elevado, multiplica 5 meios elevado ao cubo. Pronto. Vamos tirar a raiz disso? Está elevado ao quadrado aqui, tem que tirar a raiz do outro lado, né? Então, T da Terra vai ser igual. Aí já tirando a raiz. Esse T de Mercúrio sai da raiz e a gente fica com a raiz quadrada disso aqui elevado a 3, né? 5 meios elevado ao cubo. Aí ele botou isso aqui de que forma? Elevado a 3 meios, né? Não esquece que a gente pode botar isso aqui, trazer isso aqui tudo para o expoente, né? Então fica T da Terra é igual a 5 meios. Tudo isso elevado a 3 meios, que multiplica aqui o T de Mercúrio. E marcamos então a letra A. Valeu? Vai lá, printa aí. Vem, pessoal, que nessa próxima página a gente vai atacar aqui duas questões de certa forma tranquilas, que é essa de número 86 e a de número 89, ali, lei de Snell, coisa e tal, e duas nem tão tranquilas assim. Então, deixe-me beber uma aguinha aqui. Peço desculpa a vocês pelo cansaço, né? Mas na data que eu estou fazendo esse vídeo, estamos em vias aí, tá bem próximo da prova do Enem, e eu tenho muitas turmas Enem. E eu tento dar atenção para todo mundo, né? Para o público militar, vestibular, para não rolar ciúme, né, professor? Mesmo assim é complicado. Vamos lá. Então, desculpem o cansaço, tá, pessoal? A expressão cansado. Tentar ajudar vocês aqui. Vamos lá. Questão de número 86, vem comigo para cá. Questão que vai te cobrar aí. Um dos gráficos que eu mais gosto. Professor, é esse aqui, ó. Na velocidade em função do tempo. Porque a gente pode cobrar aceleração, através da área do gráfico a gente cobra o delta S. Então, no Move, esse é o que eu mais gosto. O gráfico a seguir relaciona o módulo da velocidade v de dois objetos A e B em função do tempo t. Considere respectivamente ΔXA, ΔXB, os deslocamentos aí dos móveis A e B, né, de 0 a 20 segundos. No primeiro momento, pessoal, o que eu quero então que vocês recordem comigo? Que o nosso ΔX é numericamente igual à área do gráfico, tá? E na área da velocidade, e no gráfico, né, repetindo, da velocidade em função do tempo, eu posso, se for um move, né, como é esse caso aqui do móvel B, eu posso pedir o ΔV, eu posso pedir aceleração e coisa e tal. Se for um MU, não, como é o caso do A, aí só dá para pedir aí ΔS e tal. ΔX aí, né, e tal. Então, aqui a gente tem um move para o móvel B e um MU para o móvel A, beleza? Para o móvel A é bem fácil, eu estou vendo que esse ΔX aqui vai ser esses dois retângulos aqui, ó, em azul, tá? Então, o nosso ΔXA nada mais é do que base vezes altura, né? 20 vezes VA. E o nosso ΔXB vai ser base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo ali, né, professor? Isso. A base é 20, a altura vai ser VB, tudo isso dividido por 2, beleza?
Então, delta XP é igual a 10 VB. Para enxergar isso não é difícil não. Você vai ver aqui que a gente tem, né, esse triângulo aqui é a área delta XB, né? Beleza? E o que eu quero que você perceba? Que aqui V igual a V0 mais AT, né, professor? Isso é uma função do primeiro grau, né? E o nosso A é constante, né, professor? Isso, o A é constante. Ou seja lá qual for o delta V que a gente tem aqui, é igual a delta V que a gente tem aqui. Porque a aceleração não muda, né, professor? Não. Então, se em 10 segundos ele tem uma variação de velocidade, sei lá, delta V, nos próximos 10 também tem que ser a mesma variação, né, professor? Isso. Se ele vai de 0 a 20, depois ele vai de 20 a 40, né, professor? Isso. Variações iguais em intervalos de tempo também iguais, porque a nossa aceleração é constante, tá ok? Então, se esses dois ΔVs são iguais, tá? Esse cotoquinho aqui, ó, é igual a esse, né, professor? Isso. E aqui a gente tem ângulos opostos pelo vértice, né? Aí fica fácil perceber que esse lado aqui é igual a esse aqui, tá ok? Então, esses ΔVs são iguais, né, professor? Isso, é isso que eu quero mostrar para vocês, gente, tá? E aí, você percebe que a área ΔX do B nada mais é do que esse retângulozinho aqui, tá vendo? Mais esses dois triângulos. E esses dois triângulos são iguais, né, professor? São, porque tem a mesma base, a mesma cateto oposto, né, professor? Então tem a mesma hipotenusa também. E isso tudo igualzinho. Tá legal? Fechou, né, professor? Sim. Eu acho que para vocês que estudam tanta geometria não era difícil ver isso, não. Agora tu vê, né? Que já que ΔXA e ΔXB, né? Vou botar aqui assim, ó. ΔXA é igual a ΔXB, porque se você somar esses dois triângulos aqui, ou esse com esse, vai ter outro retângulozinho que é igual a esse, né, professor? Isso. Então os dois ΔX são iguais. São. Então ΔXA e ΔXB são iguais. Ou seja, você consegue ver que 10 VB é igual a ΔXA, que vai ser 20. Botei ao contrário aqui, né? ΔXA é o 20 VA. E o ΔXB é o 10 VB. Morreu, morreu. VA é igual a VB dividido por 2. Foi o que foi. E a gente marca aqui letra D de dado. Tá bom? Vamos lá. Printou aí? Vou fazer a questão de número 87. A questão 87 ficou com um espacinho pequeno aqui. Vamos lá. Um objeto real é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a uma distância P do centro óptico de uma lente convergente, distância focal 32. Se a lente é convergente, pessoal, a distância focal dela é 32, F positivo. Nessa configuração, conjuga-se uma imagem real localizada a 1,6 metros do centro óptico da lente. Então, ele já te deu a posição da imagem. Te deu o foco, te deu P', que é a posição da imagem. Mantendo seu objeto na mesma posição, a posição do objeto não mudou. E apenas substituindo essa lente por outra convergente de distância focal igual a 0,3 metros, qual será em centímetros a distância entre a nova imagem e o objeto? Observação, as lentes são estigmáticas. Vamos nessa, galera. Como o nosso espaço está curtinho, que eu fiz o próprio recorte da prova para botar aqui. E a gente limpa e depois faz de novo. Vamos nessa. Vocês printam, tá? Então vamos lá. Equação de Gauss, né, professor? Isso. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza. Equação de Gauss, Davi. Eu vou substituir o foco aqui, né? E a posição da imagem também. Sim. Antes de você fazer a conta, eu quero que vocês façam para treinar, passa tudo para metro, tudo para centímetro, tá? Aqui, ó, tá em 32 centímetros. Aqui tá em metro. Não pode, né, professor? Não. Passa tudo para centímetro que fica mais fácil. Bota aqui 160 centímetros e senta o dedo aí. Valeu? Então fica 1 sobre 32 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 160. Vou passar isso para o outro lado e vou finalizar. 1 sobre 32 menos 1 sobre 160. Tudo isso igual a 1 sobre P. Puxei para cá para cima. 160 vezes 1, 160. Menos 32 vezes 1, 32. Sobre 160 vezes 32 igual a 1 sobre P. Se tu não viu essa matéria ainda, tá? De lentes, de espelhos esféricos, lentes esféricas, você tá completo. Isso tá completo aqui no canal, tá? Confere lá. Subtraindo aqui dá 128, né, professor? Isso. Sobre 160 vezes 32 igual a 1 sobre P. Vamos achar a posição do objeto, porque ela não muda. Isso aqui serve para a próxima conta.
4 vezes 32 dá 28, né? Então aqui dá 1, aqui dá 4. Inverteu dos dois lados. P é igual a 160 por 4, que dá 40. 40 centímetros, então, é a posição do nosso objeto. Tá legal, moçada? Printa aí que eu vou limpar esse espacinho para a gente fazer esse mesmo cálculo agora com o foco valendo 30 centímetros. Vamos lá. Bem, pessoal, colocando aqui então o nosso P igual a 40 centímetros. Não esquece que foi o resultado que a gente acabou de encontrar. Vamos aplicar a lei de Gauss de novo. 1 sobre F, agora o nosso foco vale 30 centímetros, é igual a 1 sobre 40, mais 1 sobre P'. Vamos achar esse P', depois cuidado com a pergunta da questão, que é uma baita de uma pegadinha essa pergunta. Passa um 40 avos para lá, né? Fica 1 sobre 30 menos 1 40 avos, igual a 1 sobre P'. 40 vezes 1, 40, menos 30 dá 10, sobre 30 vezes 40, dá 120, né? 30 vezes, acho que dá 120. Vai dar 120, porque aqui vai dar 10, né? Vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. 3 vezes 4, 12. P' vale 120 centímetros. Cuidado para não marcar 120, porque olha o que o autor da questão fez conosco, né? Que é acabar com a nossa vida, né, professor? Isso, a prova inteira. Vamos lá. Ó, a distância entre a nova imagem e o objeto. Então ele não quer. P' é a distância da imagem até o centro óptico da lente, né? A distância entre a imagem e o objeto, já que o objeto era 40, a distância do objeto até o centro óptico da lente é 40, e da imagem até o centro óptico da lente é 120, então entre um e outro é 160, né, professor? Isso. 40 de um lado, 120 do outro, total 160 centímetros. Letra D de Davi, pode marcar. Foi que foi? Printou agora também? Bem, questão de número 88, acho que a dificuldade dessa questão era enxergar que estava tudo em paralelo. Uma vez enxergado isso, acabou o exercício, né, professor? Isso, acabou. Vamos lá. Conforme a figura a seguir, que representa um circuito elétrico na forma de um paralelepípedo, contendo 4 resistores ômicos interligados por condutores ideais, se for conectado a uma fonte de alimentação ideal de corrente contínua, nossa DDP vale 8 volts, entre os pontos A e B. Então, nós temos aqui, entre esses dois pontos, uma tensão aplicada aqui de 8 volts. Beleza? O valor da intensidade de corrente elétrica total. Quero saber o I total que está passando aí, tá? Será em amperes de quantos amperes? Então vamos lá. Toda vez que você tem o fio sem resistência, o fio liso, né, professor? Isso. Você repete o teu potencial. Então aqui é A, aqui é A, aqui também é A, né, professor? Isso, ó. Tá? Daqui para lá é fio liso? Então aqui também é A. Aqui para baixo é A. Tudo desse lado é A. Aqui da mesma forma, aqui é B. Aqui também é B, né, professor? Isso. Aqui também é B. Aqui também é B. Então, quando tiver fio sem resistores, fio liso assim, tá? Você repete. E aí você vai ver que entre os terminais A e B, nós temos 1, 2, 3, 4 resistores. 4 resistores entre os pontos A e B. Esses 4 resistores estão em paralelo, professor? Sim, estão em paralelo. Acho que o grande problema era enxergar isso uma vez, conforme eu repetindo, né? Uma vez que você enxergasse isso, acabou o exercício. Tenho certeza que vocês sabem de boas aí resolver uma associação de resistores em paralelo. Vamos lá? Então nós temos ali 8 volts, né, professor? Isso. Um resistor vale 1, o outro vale 2, o outro vale 4 e o último ali vale 8. Tudo bem? Vamos comigo? Na associação em paralelo a gente tem aqui um REC, né, com 4 resistores. Vamos jogar naquela fórmula mais geral. 1 sobre REC, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. MMC é 8 mesmo, né? Vamos lá. 8 por 1 dá 8 vezes 1, 8. Mais 8 por 2 dá 4 vezes 1, 4. 8 por 4 dá 2 vezes 1, 2. 8 por 8 dá 1 vezes 1, 1. Somando essa bagaça toda vai dar 12, 13, 14, 15 oitavos. Tá? Isso é igual a 1 sobre o REC. Então, o nosso REC é igual a 8 quinzeavos. Pronto. Se a questão quisesse só isso, acabava agora. Como ela quer um tico-tico a mais, quantos amperes, né? Vou jogar na lei de Ohm. Igual a REC vezes I, né, professor? Isso. Nosso U vale 8. Nosso REC é 8 quinzeavos vezes I. Morreu 8 com 8. Passou esse 15 para lá multiplicando. 15 vezes 1, 15.
15 amperes é a nossa resposta. Tá legal, moçada? Printa aí, questão de número 88. Estamos chegando no final, né, professor? Sim, quando a gente começa a se aproximar da 90, é que tá perto do final. Vamos lá. Questão 89, bem tranquilinha, lei de Snell. Vamos fazer aqui. Uma lâmina de faces paralelas pode ser definida como um meio transparente, limitado por duas superfícies planas paralelas, supondo que uma lâmina de faces paralelas perfeitamente lisa esteja imersa no ar. O índice de refração do ar é 1, tá, gente? O N do ar tá ali, né? 1. Vamos lá. Na primeira face, incide um raio de luz monocromático, RI, que forma um ângulo de 60 graus com a normal. Tá aqui o bicho. Após refratar-se nessa superfície, o raio de luz refratado percorre um material, né, o material, que incide na segunda face, formando um ângulo de 30 graus com a normal. Ângulos alternos e internos aqui, né, professor? Isso. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, esses dois ângulos são iguais. Já sei o ângulo de incidência, já sei o ângulo de refração, acabou o exercício. Qual é a refração do material? Vem, lei de Snell. N1 seno I igual a N2 seno R, né, professor? Desse jeito. O N1 é o N do ar, que é 1. O seno I é o seno de 60. O N2 eu não sei. O seno R é um meio, né? Acabou. Cortei 2 com 2. N2 igual a raiz de 3. Foi que foi? Pode marcar aí a letra B de Brasil. Printou, printou. Para a gente fazer aqui a última questão dessa folha que nós estamos falando. MHS, né? Falei tanto para estudar em MHS. Falei MHS, pessoal, caiu em todo. Desde que saiu no edital, MHS. E tanto MHS como Física Moderna tá vindo em todo. Desde que apareceu no edital. Minto, desde que apareceu no edital, não. Assim que apareceu no edital. Na prova subsequente. Não cobraram, aí depois sim. Toda a prova tem caído. MHS e Física Moderna. Vamos lá, vamos fazer essa questão aí, que ela é boa barata. Vamos nessa. Uma partícula P de massa 2 kg executa um movimento circular uniforme e a projeção P' dessa partícula no diâmetro horizontal descreve exatamente um movimento harmônico simples, é o nosso MHS, né? Conforme a figura a seguir. Nesse MHS, a posição P' em função do tempo é dada pela expressão. Então, sempre bom lembrar, né, que X, essa expressão aí, né, a elongação ali da posição dela é dada por A, que multiplica cosseno, abre parênteses. Dentro do parênteses, sempre a mesma coisa. Ômega t mais a fase inicial. Isso para todas, para velocidade, para aceleração. O que tem dentro do parênteses não muda. Então, tu percebe que o A é o 10, o ômega é o 20. E a nossa fase inicial é 0. Para x expressa em metros e t em segundos. A partir dessas informações, determine a intensidade em newtons da força centrípeta. Força centrípeta, professor, é massa, né? Isso. Vezes a aceleração centrípeta. Sim. Que é a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido por r. Pronto. Então vamos lá, ele quer isso no fim das contas, né? Então a massa a gente já sabe que vale 2. Esse rapaz a gente já tem. Essa velocidade nós não temos, mas o raio a gente tem. O raio da trajetória, essa distância aqui, né, professor? Isso, que foi dada para nós. Essa distância não é justamente a amplitude do MHS? É mesmo, né, professor? É o raio, né? Isso, cara, é o 10. Tá legal? Então a gente já sabe que o raio vale 10. A gente já sabe que a massa vale 2. Falta essa velocidade aqui. Essa velocidade, pessoal, tu lembra lá do MCU, tá? V é igual a ômega vezes R. Esquece não, tá legal? MCU sim. E a sempre cobrando isso aqui. Agora cobrando dentro de um MHS, né? V igual a ômega R. Quem é o ômega? O ômega é 20. Tá. Então, V é igual ao ômega, que vale 20, vezes o raio. O raio eu já sei que vale 10. Isso. Então, V igual a 200. Sim. Metros por segundo. Finalizamos? Finalizamos. Poxa, professor, era só isso mesmo? Só. Vamos lá? No lugar, então, bota aqui força centrípeta igual a massa, que vale 2, vezes V ao quadrado dividido por R. 200 ao quadrado. 200 vezes 200 dividido pelo raio, que vale 10. Cortou. Cortou. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1, 2, 3 zerinhos. 1, 2, 3 zerinhos. 8.000 newtons ou 8 kilonewtons, né? Tá certinho, letra C de casa. Pode marcar. Printou, printou?
Vamos lá, pessoal. Questão de número 91. Aqui nessa página, então, botei da 91 até a 94, não foi isso? Foi o que deu aí. Isso, da 91 até a 94, só porrada. Aqui nessa página aqui, que vai da 91 até a 94, porrada pra cima da gente, né? Eu sorri isso, mas a gente vai e bate de volta. Tá legal? Questão de número 91, vai cobrar um pouquinho aí. Questão diferentona, cobrando, enfim, cobrando colisão junto com o lançamento horizontal. Uma questão meio maluca. Nunca esperaria caísse uma trolha dessa na prova BA. Questão 93, pesada também, cobrando aí o conceito de período. Já vi cobrar raio, mas período, primeira vez. Questão de número 94, cobrando aí essa colisão, embora seja bidimensional, no final das contas a gente só vai se preocupar com um eixo, isso é bom, né? Questão de número 92, trabalhosa, cobrar aquela relação ali com o número de gente. Te dá um valor aqui, ó, muito nada a ver, né? Pra que botar 38,88 para tu dividir por 10, 3,6? Sabe? Vamos lá, vamos passo a passo. A prova bate na gente, a gente bate de volta. Vamos nessa. Um objeto de dimensões desprezíveis é abandonado da posição A e percorre em queda livre, tá? Em queda livre no primeiro momento aqui, uma altura H, até colidir elasticamente. O coeficiente de restituição é igual a 1, tá? Então, nosso coeficiente de restituição 1, colisão elástica, tá, pessoal? Então, ele chega nesse ponto, ele colide elasticamente aqui, e sai daqui com a mesma velocidade, tá? Na colisão elástica, essa velocidade ela se conserva, traçando uma normal aqui, pessoal, em relação ao plano inclinado, forma 90 graus com ele, tá? Esse ângulo aqui vai ser de 45 graus e esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus, que numa colisão elástica, a gente pode brincar aqui como se isso aqui fosse um espelho plano, né, professor? Isso. Ele vai formar aqui um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão em relação essa superfície aqui, tá? Esse plano faz com a horizontal um ângulo de 45, tá aqui na figura. Nosso plano inclinado aí, que é 90, que também é 45, é um triângulo isósceles, né? Após a colisão, o objeto leva um retângulo, um intervalo de tempo t, até atingir o ponto B, seguindo uma trajetória parabólica. O comprimento x representado na figura é igual a... E aí tá aí, né, as opções aqui para baixo, né? Obedece durante o movimento de A para B, despreza aí a resistência do A, considere que o objeto está sujeito apenas à gravidade aí, tem módulo G. Tá. Então, nós já temos aqui a velocidade com que esse cara vai sair daqui. Essa velocidade com que ele vai sair daqui a gente já tem indiretamente, não diretamente. Ele partiu do repouso, tá? A conservação, A do verbo haver, a conservação de energia mecânica entre esses dois pontos. Então, a energia mecânica que ele tem lá no ponto A vai ser igual à energia mecânica que ele vai ter ali no ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P, tá? Então, no ponto A, em relação a esse nível horizontal de referência, no ponto A ele tem energia potencial gravitacional, mgh, e no ponto P ele tem apenas energia, tá? Em relação a esse nível de referência aqui, no ponto P ele tem apenas energia cinética, né, professor? Isso. Energia cinética, que é mv2/2, né? mvp ao quadrado dividido por 2. Cortei m com m, então essa velocidade aqui no ponto P, tá? Com que ele sai aqui, é dada por 2gh. Se v ao quadrado aqui é 2gh, passei o 2 para lá, tá bom? Ou v raiz de 2gh, tudo bem? Bom, e agora, professor, como é que a gente deve pensar aí? Agora você tem um lançamento horizontal, né? Você tem aqui a superfície horizontal e tem um lançamento horizontal em relação a essa superfície horizontal. No lançamento horizontal, a gente sabe que essa velocidade horizontal, né? Essa velocidade horizontal, que é a nossa velocidade VP ali, que chamei de VP ali, né? Ela é igual a essa distância percorrida aqui, né? X aqui, dividido, né? Que eu já sei que vale esse lado aqui, tá? Vou chamar aqui L, chamar de X não, chamar de L e L, tá? Esses dois lados são iguais, né? Vou chamar esses dois lados de L e L, tá bom? E ali nossa hipotenusa é o X da história, tá? Então, no lançamento horizontal, você percorre esse alcance aqui, que eu chamei de L, dividido pelo intervalo de tempo t, que é o mesmo tempo de queda, né, do objeto, tá? E para calcular o tempo de queda aqui, tu usa isso aqui, ó. H é igual a gt2/2, né, professor? Isso, tá? Onde essa altura H vai ser esse comprimento L aqui, é igual a g, que multiplica t ao quadrado dividido por 2. Eu vou substituir uma coisa na outra, tá? Vamos lá, vamos trabalhar isso aí. Quem é o nosso tempo T? Nosso tempo T, ele é igual a
trocando de lugar aqui, né? L sobre a velocidade ali que a gente já tem, não precisa substituir agora não. Vamos lá, então no lugar desse tempo t eu vou botar essa bagaça toda aqui. Então fica L é igual a G, que multiplica t ao quadrado, ou seja, L sobre a velocidade p, tudo isso elevado a 2, sobre 2. Pronto. L vai ser igual a G, que multiplica L2, já elevei ao quadrado lá, vou elevar ao quadrado aqui, tá? Sobre VP ao quadrado, vezes 2, tá? Já multipliquei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, tá bom? Morreu esse L com esse L, aqui ficou 1. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, 2, passando para o outro lado, VP ao quadrado é igual a G vezes L, que foi o que sobrou do lado de cá. Então, fica assim, ó, 2, que multiplica 2GH é igual a G vezes L. Morreu G com G. Tá, 4H. Então, 4H é igual a L, né, professor? Isso. Beleza, vamos relacionar agora L com X. De que maneira? Não, não é difícil não. Você, né, esse X aqui, ele vai ser quem? A gente tem aqui, olha, o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, seno de 45 graus, ele é igual ao cateto oposto L sobre a hipotenusa X. Então, fica raiz de 2 por 2 é igual a L sobre X. Então, raiz de 2 vezes X é igual a 2L. Tá. Então, L é igual a raiz de 2 vezes X dividido por 2. Joga agora isso aqui no lugar do L. 4H é igual a raiz de 2 vezes X sobre 2. Foi o que foi? Isola o X agora. 8H é igual a raiz de 2 vezes X. X é igual a 8H sobre a raiz de 2. Racionalizando aqui, vai ficar 4H raiz de 2. Tá legal? Porque vai multiplicar em cima e embaixo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 raiz de 4, que é 2. 8 dividido por 2 dá 4. Tá legal? 4H raiz de 2. A gente marca aí letra C. Vê se vocês querem printar essa tela aí. E vamos nessa. Vamos para a questão de número 92, que diz assim, olha. Uma bicicleta possui uma coroa com 42 dentes interligada por meio de uma corrente a um sistema de marchas que permite selecionar uma entre 6 catracas. Tá, então aqui na frente a gente já sabe que tem 42 dentes, né, pessoal? Deixa eu anotar isso aqui, eu tenho 42 dentes, tá? Beleza, 6 catracas. A catraca menor tem 14 dentes, então eu posso colocar 14 e a maior 21. Posso botar 14 ou 21. E são todas concêntricas, estão ligadas aqui, então, por eixo, né, professor? Tudo gira junto aí. Tem a mesma frequência, mesmo período, mesmo ômega. Sim. Que atrás, sim. Da roda traseira e o conjunto roda-pneu traseiro tem diâmetro 60, o raio 30, né, professor? Isso, 30 centímetros. Tá. Conforme o desenho a seguir, com as referidas partes da bicicleta. Em uma trajetória retilínea e horizontal, sem haver deslizamento entre os pneus e o piso, para que a bicicleta mantenha essa velocidade aí, divide isso aí por 3,6, dá 10,8, né, professor? Metro por segundo, sim. O ciclista, ao selecionar a marcha com maior razão entre o número de dentes da coroa e da catraca, então vai ser 42 para 14, né, professor? A maior razão, vai. 42 lá na frente, 14 aqui atrás. Terá que girar a coroa por meio dos pedais em uma frequência de tantas voltas por segundo. Eu quero saber a frequência aqui no fim das contas. Vamos lá? É F da coroa. Vamos lá. Então, essa é a velocidade, né? Essa velocidade, ela é constante, então é ΔS sobre ΔT, né, professor? Isso, em que ΔT vai representar uma volta completa. Um ciclo completo, pessoal, é o período, né? Então, trocando em miúdos, quando eu achar esse intervalo de tempo de um ciclo completo, eu vou ter o período da roda traseira. A velocidade é 10,8, né, professor? O ΔS vai ser um círculo completo, não esquece que um círculo, uma circunferência é 2πr, né, professor? Isso. O π vale 3, ele mesmo mandou usar π igual a 3, e não esquece de botar isso em metro. Falou? Tenta finalizar aí. Acha o período, sabendo o período tu acha a frequência, faz a relação aqui, ó, de acoplamento por polias e finaliza a questão. E eu ataco daqui também. T vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 0,3, já passei para metro. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes 0,3 dividido por 10,8. Cortei uma casa decimal em cima com uma embaixo.
por 3 dá 1, por 3 aqui dá 36. 2 vezes 3, 6. Tem então igual a 6 sobre 36, ou 1/6, né? 1/6 é o período, é o tempo de um ciclo completo, tanto para a roda como para a catraca, porque está acoplado por eixo, né? Então, gira junto, completa um período junto. Como a frequência é o inverso do período, né, gente? Então, a frequência vale 6 Hz. Então, aqui atrás, eu tenho uma frequência F igual a 6Hz. Essa é a frequência da catraca, né, professor? Isso. Para a gente fazer a frequência aqui, estamos com pouco espaço, ó, vou botar aqui em vermelho. Ó. A frequência 1 vezes o raio 1 é igual à frequência 2 vezes o raio 2, né, professor? Isso. Quem vai ser a minha frequência 1 da história? A minha frequência 1 vai ser a frequência lá de trás, 6. Vezes o raio lá de trás, né, professor? Isso. Não esquece, pessoal, esqueci de falar isso aí, não esquece que o raio ele é proporcional ao número de dentes, tá? Foi por isso que a questão te deu esse número de dentes aí, tá bom? Então vamos lá. Agora dá para finalizar numa boa nesse espacinho aqui de baixo. A minha frequência 1 vai ser a frequência lá de trás, que é 6. E esse raiozinho aqui, embora eu não tenha, ele é proporcional ao número de dentes, tá? São 14 dentes. Igual. A frequência 2, que eu não sei, a frequência da coroa, que eu quero saber ali, vezes o raio da coroa, que eu também não tenho. Mas eu tenho um número de dentes. Aqui foi dito para nós que eram 42 dentes. Então, boto 42 aí. Foi que foi? Por 14 dá 1, por 14 dá 3, né? E 3 dividido por 6 ali vai dar 2, né, professor? Isso. Então, a frequência da coroa é igual a 2 Hz. Tá legal? Você marca aqui letra B de Brasil. Sem medo. Vai lá, prenta essa parte aí. Que é para a gente subir. Fazer a questão aqui de número 93. Vamos nessa. Uma partícula Y eletricamente carregada, cuja relação carga-massa é dada por isso aqui, é lançada com velocidade v perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade B. Devido à ação da força magnética, essa partícula Y descreve um movimento circular uniforme de período igual a esse valor. Uma outra partícula X, também eletricamente carregada, é lançada da mesma forma que a partícula Y, ou seja, perpendicularmente ao mesmo campo magnético e com a mesma velocidade v. Porém, essa partícula realiza um movimento circular uniforme com o dobro do período da partícula Y. Portanto, podemos afirmar com certeza, podemos afirmar corretamente, que a relação carga-massa da partícula X é pontinho, 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 C sobre quilograma. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que preenche corretamente a lacuna do texto anterior. Então vamos lá, como é que a gente calcula esse período aí? Bom, se tu lembra da fórmula da Raimunda, e essa fórmula é importante, né? Raimunda, né, professor? Minha vizinha, nada a ver. Isso, que bonita que ela é. Então, essa fórmula é importante quando você está calculando ali, está estudando eletromagnetismo, força magnética. Tu vai ver isso aqui, né? Como é que você calcula o raio ali, né, de uma partícula executando um MCU ali num campo magnético. Tá. E agora, professor? Bom, agora tu lembra aí da questão anterior, a gente acabou de ver isso, né? V igual, as questões aí anteriores aí. V igual a ômega R, né, professor? Isso. Uma vez que V é igual a ômega R, substitui isso aqui, que eu vou te levar para a forma. Meio que vou fazer o contrário aqui do que a gente faz para chegar nesse R aqui. R é igual a M vezes ômega R sobre Q vezes B. Cortei R com R, que virou 1. Q vezes B é igual a M vezes o ômega. Lembra que ômega é 2π sobre o período T? Apareceu o danado. 2π sobre T, né, professor? Isso. Isola o T. T é igual a M, que multiplica 2π, sobre QB. Pronto. Aí, dessa relação, você chegava nessa. Ainda que você não lembrasse, né, como é que calcula o período nisso, isso aqui você tinha que ter no sangue, tá? Para essa prova da IAC, isso já caiu algumas vezes. Tá legal? Bom, a relação carga-massa já foi dada pra gente, tá? E aí o que que você percebe? Que o período, né, ele quer relação carga-massa. Então vem para cá. Vamos jogar aqui embaixo agora. Ó. Carga-massa. Vou jogar para cá, vai ficar assim, ó. T vezes B, joguei o B para lá, beleza? Sobre 2π é igual a M sobre Q. Se eu quero carga-massa, eu quero Q em cima e M embaixo. Inverte os dois lados da fração. 2π sobre
TB igual a Q sobre M. Pronto. Era o que eu queria fazer. Tudo bem, moçada? Aí o que eu quero que vocês percebam? Que essa relação carga-massa, ela depende dos dois π, 2 não muda, 2 é constante, 2 é 2, né? Π também não muda, π é constante. O B é o mesmo para os dois. Está escrito aqui em alguma parte que ele diz que o campo magnético é o mesmo, ele não muda. A segunda partícula, ela também está carregada e foi lançada no mesmo campo magnético. Então, o B não mudou, né, professor? O que mudou? Mudou foi o período, gente. O período ele ficou dividido por 2, né? Ó, devido à ação de força magnética, escreve o movimento igual de período igual a tanto. Ou seja, porém, a partícula o dobro do período, tá aqui, ó. Foi lançado com o dobro do período. Então, esse período vai ser o dobro. A relação carga-massa vai cair, né, pela metade. Não enxerguei isso, professor. O que eu faço da minha vida? Rapaz, fica tranquilo. Você já tem, né, a relação carga-massa, tá? Relação carga-massa da partícula X é 0,5 vezes 10 elevado a 8, tá? Essa é a relação carga-massa da tua partícula X. Qual vai ser a relação carga-massa da partícula Y? Isso aqui tudo é igual a 2π, tá? Só substituir aqui, tá, gente? Sobre Tx vezes P. Pronto. Então, qual vai ser a minha relação carga-massa da partícula Y agora, tá? Vai ser igual a 2π sobre Ty vezes P. Pronto. E agora a gente iguala aqui algumas coisinhas para finalizar numa boa. Beleza? Mas já dava para saber, né? Se são inversamente proporcionais e esse cara dobrou, a relação carga-massa cai pela metade. A metade disso aqui é 0,25. Andei com a vírgula, virou 2,5 vezes 10 na sétima e eu marco letra B. Tá bom? Mas deixa eu fazer direitinho aqui para a galera que gosta de printar. Então vamos lá. 2π não mudou e o B também não mudou, né? Então deixa eu isolar isso aqui, que são constantes, tá bom? Passo o Tx para lá, 0,5 vezes 10 na 8, que multiplica o Tx, que é aquele π vezes 10 elevado a menos 7, é igual a 2π sobre B. Beleza, isso aqui é constante, isso aqui não muda. Falou? Vamos botar isso aqui. Então fica assim, ó. Q sobre M é igual a 2π sobre B, beleza? Que multiplica 1 sobre Ty. Só para você entender o que eu vou fazer aqui. No lugar desse 2π sobre B, eu vou substituir por isso aqui tudo, tá? Aí vai ficar assim, ó. 0,5 vezes π vezes 10 elevado mais 8 menos 7 dá 1, tá? Vezes 1 sobre Ty. Pronto. Acabou, né, professor? Acabou. Ty é o dobro de Tx, né? Então ficou assim, ó. 0,5 π vezes 10 sobre... E quem é o Ty? É o dobro. Então o dobro vai ser 2π vezes 10 elevado a menos 7. Pronto. Π morreu com π. 0,5 dividido por 2 dá 0,25. E sobe com esse 10 à sétima aí. Valeu? 10 à sétima com esse 1 daqui vai dar 10 na 8. Poderia estar assim a resposta. Mas botaram em... Pô, 10 na 8 não, aqui é um 1. Pronto, 1 mais 7, 8, isso. Poderia deixar assim, mas eles botaram em notação científica, né? Então, anda uma casa com a vírgula, vai virar 2,5 vezes 10 elevado à sétima potência. Printa aí, principalmente o início, gente, aqui, a relação em azul aqui. E aqui vocês poderiam até fazer só usando letras, cortando as letrinhas aí, tá? Treina, tenta fazer, tá bom? Vamos embora, vamos descer aqui, questão de número 94. Sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, sem atrito, é colocada uma esfera A em repouso, exatamente no centro dos eixos X e Y. Uma esfera B de massa 3 kg, tá ali, 3 kg. Esse cara aqui está em repouso, né, professor? Isso. Desloca-se em movimento retilíneo uniforme de acordo com a seguinte função. Então, essa é a parte fácil da questão, né, professor? Isso. Nosso V, essa é igual a VT, né? Nosso V vale 10. 10 metros por segundo para esse rapaz aí. Expressa a unidade do Sistema Internacional de Unidades atinge a esfera A segundo um ângulo de 30 graus com relação ao eixo X, conforme a figura. Após a colisão perfeitamente elástica,
a esfera A passa a descrever um movimento retilíneo uniforme exatamente sobre o eixo Y. E a esfera B passa a descrever um movimento retilíneo uniforme exatamente sobre o eixo X. Então, nós vamos ter aqui uma quantidade de movimento para o A, uma quantidade de movimento para o B, mas no fim das contas ele quer só o B. Ó, considerando que não há forças externas sobre o sistema, ou seja, há conservação da quantidade de movimento, né, pessoal? Isso. Esfera A, traço, esfera B, qual o valor da velocidade em metro por segundo, da quantidade de movimento em quilograma metro por segundo e da quantidade de movimento em quilograma metro por segundo da esfera B após a colisão. Vamos lá. Então, para o eixo, vamos lá, para o eixo horizontal aqui, para o eixo horizontal, que é o eixo X, a gente tem assim, ó, a quantidade de movimento antes igual que imediatamente depois da colisão, tá? Então, antes, esse cara projetado no eixo X vai ser cosseno, né, professor? Isso. Então, a gente tem assim, ó, não esquece que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Projetado aqui, esse mv no eixo X vai ser mv cosseno de 30. Igual ao que a gente tem depois, né? No eixo X, a gente vai ter aqui a velocidade, só o B, né? Uma nova velocidade lá. A massa B, esquece que aqui é tudo B, tá? Vezes a nova velocidade B. Vou chamar aqui de V'. Foi que foi? Massa 3 vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 vezes a nova velocidade VB'. 3 morreu com 3, cortei 10 com 2, deu 5. Acabou. 5 raiz de 2, desculpa, raiz de 3 metros por segundo, é a nova velocidade que ele tem depois. Não precisa fazer a decomposição aqui no eixo vertical para o seno, porque ele não está pedindo nada em relação a esse cara. Então, nem esquenta a cabeça, tá? Bom, se começa com 5 raiz de 3, só pode ser letra A, né? Mas para calcular, né, a quantidade de movimento é só multiplicar com a massa, né? Não esquece que a quantidade de movimento é mv. Então, que depois aqui, né, vai ser a massa, que vale 3, a massa não mudou, vezes 5 raiz de 3, que vai dar 15 raiz de 3. Tá ok? Quilograma metro por segundo. Valeu? Letra A foi o que foi. Printa aí, pessoal, que só faltam duas, né? 95 e 96, vamos lá. Beleza, pessoal, questão de número 95, uma das piores questões nessa prova. Assim, nossa, cobrava assim que você tivesse uma noção de circuito, de simetria de circuito, de potencial num ponto, potencial específico em outro ponto. Muito grande, sabe? É uma das mais difíceis, quando eu digo piores, uma das mais difíceis na minha opinião, embora não tenha cálculo nenhum, uma das mais complexas. Vamos lá, penúltima questão da prova diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente o que ocorrerá com a indicação do amperímetro e do voltímetro no circuito a seguir, a partir do momento em que for feita uma ligação entre os pontos A e B por meio de um condutor ideal. Então, um fio liso que eu vou ligar aqui, tentando fazer um curto-circuito, né, professor? Isso. Considere que todos os condutores e componentes são ideais, a fonte de tensão fornece um valor de DDPV diferente de zero e todos os resistores têm o mesmo valor de resistência elétrica R diferente de zero. Então, todos os resistores são iguais, né, professor? Então, se um vale R, todos valem R. E o que o candidato tinha que enxergar? O que o autor da questão esperava que você enxergasse? Que do lado de cá você tem 3 resistores em paralelo, em série. Do lado de lá também. Então, isso começa igual. Depois, do lado de cá, a gente tem mais 2 em série. E esse aqui sozinho. E esse conjunto está em paralelo. E do outro lado não muda nada, não muda nada. Eu tenho esse aqui resistor sozinho, 2 em paralelo, 2 em série. E o conjunto em paralelo. Beleza? E o que ele quer de você? Ele quer saber que se você ligar um fio aqui entre esses dois pontos e esse fio não tem resistência, né? Um fio liso, né? Sem resistores, né, professor? Isso. Cria aqui um curto-circuito. Se esse amperímetro aqui vai aumentar a sua indicação, se vai diminuir, se esse voltímetro vai mudar alguma coisa ou vai diminuir alguma coisa. E o que acontece? O que você tinha que enxergar é que é o seguinte, a corrente total que sai daqui, quando chega nesse nó, ela se divide. Uma parte dela vai para a direita e outra parte vai para a esquerda. E quando eu perguntar para você, pessoal, essa corrente que se divide aqui nesse nó, ela se divide de forma igual ou diferente? Você tem que saber responder para mim que ela se divide de forma igual. Ou seja lá o valor que vai para a direita, tem que ser igual ao valor que vai para a esquerda. Ela se divide de maneira igual. Eu tenho o I total e esse I total vai ser dividido por 2. Por quê? Porque os dois lados da figura são exatamente iguais.
Seja lá qual for o REC do lado de cá, e dá para fazer isso, né? É só somar aqui, vai dar 3R, aqui vai dar 2R, né, professor? Isso, aí eu faço o REC disso tudo. Seja lá qual for o REC desse lado, é exatamente igual ao REC desse lado. E esses dois resistores, essas duas resistências equivalentes, são percorridas pela mesma corrente elétrica, né, professor? Exatamente. Ou seja, o potencial no ponto A e o potencial no ponto B já são iguais. E se o potencial entre esses dois pontos são iguais, eu posso dizer que se eu ligar um fio liso aqui sem resistência entre esses dois pontos, não vai alterar em nada, porque para eu ter movimento de elétrons, né, para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter uma diferença de potencial, pessoal. Se os potenciais são iguais, eu não tenho corrente elétrica. Eu não tenho corrente elétrica saindo de um ponto e indo para o outro, entende? Se os potenciais já são iguais, o meu I vale zero. Não tem movimento de elétrons entre esses dois pontos. Logo, nada vai acontecer se eu ligar um fio liso entre esses dois pontos. O meu amperímetro vai continuar marcando o que já marcava antes. O meu voltímetro vai continuar marcando o que já marcava antes. Deu para entender, moçada? É por isso que o gabarito dessa questão é a letra D. Por simetria, você tinha que enxergar que os dois lados da figura são iguais, que resistores iguais são percorridos, né? No caso aqui, né? Esse REC em paralelo com esse, serão percorridos por intensidades de correntes iguais, que a corrente que passa em cada ponto aqui é igual a outra, e cada potencial em um determinado ponto é igual ao potencial do outro. E por isso não tem DDP, e se não tem DDP, as indicações no amperímetro e no voltímetro permanecerão inalteradas. Tá legal? Vamos para a última? A última dá um trabalhinho. A gente precisa de uma relação, que é a relação de dois condutores, a força magnética entre dois condutores retilíneos. Vamos lá. Questão 96 fala assim: dois fios condutores longos, retos e paralelos, situados no vácuo, mantidos a uma distância T entre eles, são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade I. Então, aí para todo mundo, né? E de sentidos contrários. Nessa condição, a força magnética gerada por cada metro de comprimento do fio é dada por Fmag. Então vamos escrever aqui, olha. A força, pessoal, magnética, para dois fios, né, entre dois fios retilíneos, condutores e coisa e tal, é μ0 vezes I1 vezes I2. Nesse caso, I1 e I2 são iguais, é I para todo mundo, vezes o comprimento, né, do fio. Tudo isso dividido por 2π vezes a distância entre eles. Beleza? Ele está chamando de Fmag o seguinte, ó, nessa condição a força magnética é gerada por cada metro. Então, a força por cada metro, isso aqui, ó, Newton por metro, tá? Então, pega esse L e traz para cá dividindo. Força por L vai ser igual ao tal do Fmag que ele está falando aí. Então, Fmag é μ0 vezes I sobre 2πd. Tá bom? Então, já joguei o L para lá dividindo. Ele chama isso aqui de Fmag. Tá? Já que esse L saiu saiu daqui e foi para lá dividindo, eu só repeti o resto. I1 e I2 são iguais a I vezes I é I ao quadrado. Então, Fmag nada mais é do que μ0 vezes I2 dividido por 2πd. Pronto. Mantendo o mesmo meio, tudo igual, né, pessoal? A mesma distância T, para aumentar essa força por comprimento, até que seja o quádruplo. Então, quero aumentar isso 4 vezes. A nova intensidade de corrente linha em cada fio deverá ser dada por. Então, finalizando aqui, pessoal, nosso novo, vou chamar aqui de F', tá? Nosso novo Fmag linha vai ser igual a μ0 vezes I' ao quadrado, tudo isso dividido por 2πd. Aqui embaixo não mudou nada, não mudou o meio, tá ok? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Nós temos aqui que eu vou quadruplicar, tá vendo? Ó? Para aumentar essa força por comprimento, até que seja o quádruplo. Tá legal? Então, essa nova força, F' lá, que eu chamei aqui, né? De F' é 4 vezes essa. Então, F' mag é igual ao quádruplo de F mag. E aí, o que tem que acontecer com as correntes? μ0 vezes I' ao quadrado sobre 2π vezes d é igual a 4, que multiplica aquilo tudo lá, né, pessoal? Isso. μ0 vezes I2 sobre 2π vezes d. Morreu. μ0 morreu com μ0. I' ao quadrado é igual a 4I
ao quadrado. E linha é igual a raiz disso aí, né, que vai dar 2i. Então a nova corrente tem que ser o dobro da corrente anterior. A gente marca aqui letra A. Vê se vocês querem printar, pessoal, alguma coisa. Eu volto para cá então apenas para finalizar esse material. Espero ter ajudado vocês com essa resolução. Realmente foi uma prova bem pesada, bem diferente do que tinha cobrado aí em anos anteriores, em todos os anos anteriores. Nunca vi algo assim. Espero que tenha sido só um ponto fora da curva e que não seja a nova cara da EA daqui para frente, porque afinal de contas vocês têm apenas uma horinha para fazer essas 24 questões, né? E é um concurso para sargento, né? Não é um concurso a nível de oficial. Tá legal? Beijo grande no coração de todos, pessoal. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo. E aqui no canal você encontra uma playlist, várias playlists, um acervo, você encontra um acervo maravilhoso para essa prova aqui no canal. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.